Irmãos, boa noite. É uma satisfação poder mais uma vez poder falar com os irmãos. Mesmo nesse meio digital, mas quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que hoje possamos ser edificados pela sua palavra. Possamos sair daqui renovados com as promessas do Senhor para a nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, fazer uma leitura introdutória, daquilo que vamos falar no culto. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do 17 ao 24. Efésios 4, de 17 a 24. Queria pedir aos irmãos que, mesmo sentados nos seus lares, mas com a devida reverência à palavra de Deus, os irmãos acompanhassem a leitura. O texto diz assim: a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui conectados como igreja, para que possamos estudar a Tua palavra, Senhor, que possamos ser edificados pela mesma, e que possamos refletir também, Senhor, sobre as realidades, as verdades contidas na Tua palavra, que nos mostram que nós temos que nos despir do velho homem, e nos revertir desse novo homem, para que possamos realmente abandonar as atitudes, os atos do que fazíamos antes, e que possamos aprender de Cristo, como Ele aqui nos orienta. Que possamos ser renovados de mente e de coração, que não possamos mais andar, como aqui diz o texto, na vaidade dos nossos pensamentos. Senhor, nos ajudas hoje a refletir sobre a necessidade de mudança em nossas vidas, e que ao final deste culto, o Teu nome possa ser engrandecido no nosso meio, e que o Teu povo possa ser edificado, Senhor, e grato a Ti, e que possamos mostrar isso em nossas vidas, Senhor, por meio de mudanças, por meio de comportamentos que mostram que somos criaturas que hoje, cada dia mais, aprendem de Cristo para a honra e glória do Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora aos cânticos e logo depois retornaremos com a mensagem do Senhor. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia.
os homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvarão o Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, aleluia, Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu
Agora que nós já cantamos, irmãos, eu queria convidar mais uma vez os irmãos a pegarem a palavra do Senhor. E nós vamos ler a continuação do texto que nós estávamos lendo, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do 25 ao 29. O texto ele é a continuação do que nós lemos na abertura do culto. Exortação à santidade. Assentados mesmo, mas com reverência. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente vive hoje, meus irmãos, num contexto, em que ele é muito parecido com esse contexto que vivia a igreja de Éfeso. Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, no século I, ele está escrevendo para uma igreja em que ela é cercada por uma cultura muito pecaminosa. Primeiramente, a igreja de Éfeso era uma cidade que ela era oriunda de uma cultura pagã. Eles tinham vários deuses, vários templos, em que ali eles prestavam cultos de uma forma pagã, com práticas imorais, inclusive existiam sacerdotisas, para práticas sexuais durante o culto. Era uma cidade que ela era repleta de idolatria, e que alimentavam, com essa cultura, valores altamente distorcidos. E a realidade aqui é que quando o Evangelho chega, quando Paulo chega para pregar o Evangelho nessa cidade, à medida em que as pessoas foram se convertendo, elas foram mudando, o comportamento delas foi atingido, e à medida em que o comportamento delas foram alterando, a cultura da cidade ela foi alterando também. Então, isso mostra como o Evangelho chegou e ele desestabilizou ali os valores que existiam, que eram os pilares daquela sociedade, e com isso, o Evangelho transformou a vida das pessoas. No texto anterior que nós lemos, na abertura do culto, ele fala aqui, por exemplo, versículo 17, assim: isto, portanto, digo no seu texto, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos e alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, essa era a realidade como viviam, as pessoas que viviam na cidade de Efésio. Eles viviam desse jeito, Era um modo gentil de viver as coisas. Mas à medida em que o Evangelho alcança eles têm uma mudança muito grande, e com isso a cultura muda. Uma coisa a ser observada aqui, quando a gente vê esse modo dos gentios viver, que a gente precisa estar cada vez mais atento, é que a cultura ela não é um elemento neutro. Eu já conversei isso com os irmãos. Hoje, em função da queda e do pecado, nós temos que perceber que realmente a cultura ela é hoje um ponto que hoje ele não é mais neutro. A
cultura ela é cercada de ideologias, de coisas que muitas vezes vêm e que são maléficas, né? E que muitas das vezes a gente não se atém a isso, não se percebe. E quando dá fé, a gente está vivendo como viviam os gentios, né? E a Bíblia é muito clara quando ele diz aqui, né, que os pensamentos deles eram inúteis, né? Eles viviam na dissolução dos pensamentos, né? Eles não tinham entendimento para a vida, né? Obscurecidos de entendimento, desculpa, separados da vida de Deus, né? Então, assim, essa é uma questão, né, que realmente era a realidade que vivia, né, as pessoas da cidade de Éfeso. E hoje é muito fácil encontrarmos no nosso mundo, né, pessoas vivendo assim, né? Às vezes, por incrível que pareça, meus irmãos, às vezes é possível encontrar dentro da igreja pessoas vivendo assim, né? Vivem como vivem os gentios, né? Com pensamentos inúteis, né? Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, né? E isso é fruto de um coração endurecido, né? E isso é realmente a realidade de muitas pessoas que vivem neste mundo, né? E uma das consequências uma das consequências dessa situação que a gente acaba de ver, como viviam os efésios, né, é o versículo 19, né, do texto que a gente leu no começo do culto. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então, essa é a realidade, né, das pessoas que vivem longe de Deus, né? E como eu falei para os irmãos, não é de se espantar se de repente alguém na igreja vive ainda assim, né? A pessoa perde a capacidade de ser sensível, tanto a si como ao outro, né? E aí, com isso, ela se entrega à total depravação, que é o estado original que o homem está hoje sem Deus, né? O homem sem Deus, ele é totalmente depravado, né? E aí, com toda a avidez possível, ele vai e conduz e faz todo tipo de atrocidades, né? Comete todo tipo de impurezas, né? Então essa é a questão que realmente cercava o contexto do povo de Éfeso, né? Mas à medida que o Evangelho chega lá, ele transforma, né, a vida das pessoas. E Paulo, quando escreve a carta, né, ele faz questão de mencionar isso, né? A partir dali nós temos uma igreja composta de pessoas que se permitiram a aprender de Cristo, né? Se elas começam a aprender realmente um modo como Cristo quer que vivamos, e a partir dali nós vemos mudanças e que aquilo desestabiliza a sociedade que ali tinha, né? Ele vai aqui começando no versículo 20, quando ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, isso, na verdade, é o que Jesus ensina, né? Justiça, retidão, verdade, né? Eles começaram a ouvir e a aprender disso, né? E um povo que verdadeiramente se despe do velho homem, passa a se revestir disso, é uma nova criatura, né? Então, essa é uma questão que realmente a cidade, ali a igreja em Éfeso, passou a aproveitar, né? Pessoas que realmente foram convertidas, que começaram a observar que eles precisavam fugir de toda a influência que a cultura tinha sobre eles,
que passaram a aprender de Cristo, dos valores de Cristo, né? Retidão, verdade, justiça, e ali começa a desestabilização de uma sociedade que era realmente muito mundana, né? Aqui fica claro, a gente vê, né, nesse texto introdutório, que a gente vive hoje num contexto em que nós temos basicamente 3 ciclos de forças no qual elas empreendem toda a força contra nós para que nos corrompamos, né? Primeiro, a nossa própria natureza, né? Nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós temos constantemente o nosso coração inclinado a desejos enganosos, né? Coisas que lutam dentro de nós para que possamos ser levados para enganos, para desejos que são corrompidos. Somando a isso, nós temos também uma coisa que às vezes é muito pouco falado nas igrejas reformadas, mas que é uma verdade. Nós vivemos cercado de forças espirituais que lutam contra nós, né? E aí a gente está falando do diabo e seus anjos, né? É muito claro quando a gente lê a palavra de Deus que ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, né? E às vezes a gente não gosta muito de falar nesses assuntos, mas essa é uma outra força, né, que luta dentro desse contexto cultural para tentar nos corromper, né? E uma terceira força, né, que somada a essas duas iniciais, que é nossa própria carne e as forças espirituais, nós temos as estruturas culturais que elas fazem com que o mundo seja moldado com um sistema de valores que mostram, o que na verdade eles mostram é a grande rebelião que a criatura faz contra o seu Criador, né? Então, quando a gente vê a nossa própria natureza, as forças espirituais do mal e todo o conjunto de estruturas culturais que realmente é montado esse sistema com essas 3 equações, isso tudo é uma cultura, uma cosmovisão mundana que mostra que nós convivemos com essas coisas para tentar nos tirar dos ensinamentos de Cristo, né? Esta é realmente o contexto cultural em que nós estamos inseridos, né? Essa é a realidade no qual nós, cristãos, experimentamos na carne, né? Experimentamos vivendo, né? Nós somos oprimidos por esses sistemas de força, né? E aí a gente precisa entender que nós não temos que seguir, né, a cosmovisão que esse mundo impõe, né? O mundo impõe uma cosmovisão que é alinhada a esses sistemas de força, mas nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos revestir do novo homem, que é o que fala aqui o texto, né? E isso, meus irmãos, quando ele fala dessa questão do novo homem, quando ele se reveste semelhante a Deus em justiça, em santidade e verdade, né? Então isso são coisas, são marcas que vão nos acompanhar, né? À medida em que a gente se reveste desse novo homem, que foi criado segundo Deus, como diz aqui o texto no versículo 24, nós vamos cada vez mais nos revestir de justiça, né? Retidão, né? E verdade. E essas coisas, meus irmãos, são justamente coisas que Paulo coloca como modelo para contrapor aquilo que ele começa já no versículo 25, né? E aí ele começa aqui já no 25 dizendo assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, não existe nenhum tipo de transformação que ele comece da sociedade para os indivíduos. Essa é uma enganação que muitas das vezes nós temos, e eu vejo isso no meio da igreja também, quando a gente começa a ter situações, quando elas vão chegando próximo de eleição, né? Eu vi, por exemplo, na última eleição que nós tivemos para presidente no Brasil, na nossa igreja, nós tivemos uma polarização muito grande da discussão política, e isso por si só não é problema.
Mas é impressionante como a gente vê que algumas pessoas até parecem, né, achar que colocando um presidente diferente, nós vamos ter uma perspectiva, um futuro diferente. Parece que as esperanças são colocadas nessa pessoa. E isso é um ledo engano, porque não existe nenhuma transformação que ocorra mudando o sistema para os indivíduos. Toda mudança, ela sempre vai ocorrer numa sociedade quando ela muda os indivíduos, e ela mudando os indivíduos, isso alcança a sociedade. É assim que é feito. Foi isso que aconteceu na igreja de Éfeso. A sociedade era toda corrompida, toda depravada, idólatra, pagã, mas quando chegou o evangelho, ele começou a transformar a vida das pessoas, a cultura foi transformada, né? E uma das mudanças que é importante termos na forma de viver, na cultura, é a questão da mentira, né? Martinho Lutero, ele dizia assim, que verdadeiros cristãos, eles devem aceitar o desafio de discernir seu tempo e perceber as disfunções de sua cultura, assumindo o papel como agentes de transformação. Então, a cultura ela só muda quando nós mudamos, né? E essa mudança ela pressupõe que a gente deixe de agir como o velho homem, que a gente renove a nossa mente e que a gente se revista do novo homem. Quando a gente faz isso, a gente começa a ter esse movimento contra a cultura. Os pilares da sociedade de Éfeso, eles eram muito fincados na questão da mentira, da violência, da corrupção e da malícia, né? Tudo isso, como eu falei para os irmãos, eles são regidos por aqueles sistemas de forças, né? Os nossos desejos do coração que nos enganam, forças espirituais militando contra nós e toda a estrutura cultural que nos leva, né, a um sistema de valores disfuncionais. Quando Paulo começa aqui a falar, já no 25, ele começa, olha, vocês precisam fazer uma transição de mudança de valores. E a primeira é da mentira para a verdade. Vocês precisam se despir da mentira, que é uma coisa que se vestia o velho homem, e se revestir, né, já na figura do novo homem, da verdade, né? E isso foi uma coisa que era muito latente naquela sociedade, né? E é impressionante que quando a gente vê hoje, isso é uma coisa que também afeta muito a nossa sociedade. Nós hoje estamos tendo, no âmbito do STF, no âmbito do Congresso, várias investigações a respeito de fake news, que é o quê? Mentiras que passaram a ser disseminadas de uma forma automática, né? E que isso, inclusive, chega, às vezes, no meio da nossa igreja, né? Nós temos, às vezes, irmãos que, sem procurar saber da verdade das coisas, começam até a propagar também fake news, que são mentiras, porque essas mentiras elas têm a capacidade de influenciar o posicionamento de pessoas a respeito de qualquer coisa, né? Então, meus irmãos, a mentira hoje ele é um dos pilares no qual está fincada a cultura mundana de hoje, de enganar pessoas, né? Então, isso é uma coisa que hoje a gente precisa lutar, né? É impressionante como hoje a gente se acostumou com isso, né? Teve uma série que foi muito passada na televisão, na Universal, alguns que viam, né? Era aquele House, né? Que era um médico, que ele era até bem grosseiro, muito rude, né? Assim, meu avô dizia rude. E uma das coisas que ele falava era sempre assim, que todo mundo mente, né? Inclusive quando chega com um médico, né, para dizer uma doença, alguma coisa, ele diz assim, olha, todo mundo mente. E ele dizia assim, é uma verdade básica da condição humana que todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? Né? Então isso era uma coisa que ele acreditava naquela série. Ele dizia que todo ser humano mentia, né?
quando a gente vai para dentro das empresas, né, a gente vê que muitos discursos institucionais que as empresas fazem, elas são falácia. Eles não têm... quando você para ver, na verdade, o discurso e a prática, você vê que eles não batem. É muito diferente, né? Isso aí, inclusive, os executivos das próprias empresas hoje, eles mesmos afirmam isso, né? Existem pesquisas que mostram que mais de 70% dos executivos, eles admitem que o discurso não é exatamente como é a prática, né? Em outras palavras, mentira, né? Então, hoje, essa é uma realidade também que se vive dentro de casamentos, né? Às vezes, cônjuges, eles mentem um para o outro. E dentro das principais itens que são mentidos num casamento, isso é uma pesquisa que foi feita pela revista Exame, está mentir sobre quanto ganha, né? Eu não quero dizer para o outro quanto eu ganho, né? Ter investimentos escondidos, né? Aí, assim, investimentos e às vezes dívidas, né? Você contrai dívidas e o outro não sabe que você está endividado, né? Você às vezes mente para não gastar dinheiro. Às vezes um cônjuge quer comprar uma outra coisa, você diz, não tenho dinheiro, não tenho, e às vezes você tem, né? E às vezes você também diz mentiras para... Você diz mentiras para justificar para o outro que você não é o responsável por alguma coisa errada que aconteceu, né? Então isso hoje é muito comum, né? Acontecer dentro das realidades de casamento, né? Só que a palavra do Senhor, ela nos orienta, né? E quando ela nos orienta aqui no seguinte, né? Vocês devem deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros, né? Então, existe aqui uma responsabilidade que ela é individual. Cada um, nós, eu, não é o meu cônjuge. Às vezes eu me preocupo que o meu cônjuge não minta, meu filho não pode mentir, mas isso começa em mim, o indivíduo, né? Para poder influenciar os outros. Eu tenho que abandonar a mentira, né? Então, quando a gente pensa que mentira é qualquer coisa que não seja verdade. Aí tem muita gente que diz assim, mas é uma meia verdade. Não, se não é verdade, é mentira. Então, qualquer coisa que seja nesse sentido, nós temos que ter uma atitude firme de abandonar, né? Coisas que possam influenciar outras pessoas em decisões erradas, né? Qualquer coisa que não seja compromisso com a verdade, ela tem que ser abandonada. Não importa o motivo, porque as pessoas acham que às vezes a mentira ela pode ter uma desculpa. Mas é porque se eu falar aquilo, as pessoas vão ver que eu estou numa situação difícil. Quer dizer, às vezes por inseguranças pessoal você acha que a justificativa para mentir não é, né? Às vezes você tenta se livrar de situações desagradáveis. Isso às vezes até acontece muito, principalmente na adolescência. Às vezes a gente acha que por causa de situações, status, algumas coisas assim, o adolescente, não, mas porque meus colegas não acham que eu vou assim e tal, ele mente para a rapaziada. Então, inseguranças, imaturidade, né, como é o caso dos adolescentes. Às vezes você quer tirar proveito de uma situação, né, e aí você acha que mentir justifica. Isso é desonestidade, você não pode fazer isso, né? E quando você quer realmente prejudicar alguém abertamente, né, propagando uma calúnia e tal, isso vai gerar amargura no coração da outra pessoa. Então isso é mentira, você falou coisas que não são verdade, mas às vezes você acha que você pode ter um justo motivo para mentir. Isso na verdade está tudo errado, né? Então nós precisamos sempre ter compromisso com a verdade, meus irmãos. Engraçado que tinha um filme que passou, né, das crianças, que era aquele O Mentiroso, né, que foi um filme com Jim Carrey, em que ali ele era acostumado a mentir, né?
E toda vez quando o filho dele fez aquele pedido que ele não podia mais mentir, aquele filme mostra que foi sempre situações muito difíceis que ele teve que passar porque ele não podia mentir, ele só podia falar a verdade. E isso realmente acontece, meus irmãos. Não é fácil falar só a verdade, sabe? Mas é possível sermos verdadeiros, né? Ele com certeza não vai ser o caminho mais fácil, mas ele vai ser o melhor caminho que você vai poder tomar, né? Então, a gente precisa ter o compromisso, né, de falar a verdade sempre. Falar a verdade é uma responsabilidade individual. É eu como indivíduo, né? E quando eu tomo essa responsabilidade, isso vai ter implicação nos outros, né? Assim como também quando eu minto, isso vai ter implicação nos outros. Então eu preciso entender que eu primeiro tenho que ter compromisso com a responsabilidade de transformar a minha vida e que isso vai ter implicação na vida dos demais, né? O outro texto aqui, continuando, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Né? Esse aqui já é um texto que mostra, né, assim, o quanto essa questão realmente ela está latente na sociedade de hoje, assim como a mentira, né? A mentira ela é um dos pilares que existe na sociedade, mas a violência, a ira, ela também é uma coisa hoje no qual é um outro pilar forte da sociedade em que a gente vive, né? A gente vê que cada vez mais estão aumentando os casos de violência, né? Mesmo nessa pandemia em que as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa. Eu estava conversando com a Suzana um tempo desse, que ela trabalha nessa realidade de delegacia, ela mesma falou assim: cara, tu não tem ideia do que está acontecendo na cidade, a violência, o tráfico, as pessoas morrendo, né, assim, não só em hospitais, sendo executadas, né? Então a violência ela é muito grande, né? E a Bíblia ela nos orienta assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ora, quando ela diz assim, irai-vos e não pequeis, quer dizer, ela abre um pressuposto de que eu posso me irar, né? Eu posso ficar tomado pela ira, mas só que eu não posso dar vazão de forma desordenada a isso e pecar, né? Quando ela está falando dessa questão da ira justa, né? Porque daí então existe a ira injusta e a ira justa. Mas qual seria a ira justa, né? Que eu posso me irar? A ira justa é quando você fica indignado sobre as injustiças que acontecem no mundo, né? Quando a gente vê a maldade crescendo, quando a gente vê as injustiças acontecendo com as pessoas, né? Quando a gente vê pessoas sofrendo pela opressão de outras pessoas, às vezes que causam nela. Então isso tudo nos leva a ficar revoltados, a ficarmos irados, né? E para a Bíblia isso é considerado uma ira justa, quando você se indigna com a maldade, com a injustiça, com o sofrimento, com a opressão de outras pessoas do que está acontecendo no mundo, né? Isso ao ponto de ver, ela é uma ira justa, é uma indignação. Você pode até mudar essa palavra por indignação, né? Então, os pressupostos da ira, quando ela é justa, é porque ela é uma indignação, né? Ela pode até ser um bom sinal de que você ainda tem no coração algo que te indigne em relação às maldades do mundo, né? E isso quando te leva muitas das vezes a manifestar essa ira, né? De uma forma racional. Agora, existe também o outro lado, que é o que é colocado aqui nesse texto, né? Eu posso me indignar com as coisas, mas isso não me dá o direito. Inclusive é tratado na palavra de Deus com um imperativo, é uma ordem. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, eu posso até me irar, mas isso não me dá o direito de pecar. Eu posso até irar, mas eu não posso, como diz aqui, e nem se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, eu não posso deixar que essa ira tome conta de mim e me consuma, né? E eu também não posso, que é o 27, nem deis lugar ao diabo. O diabo não pode ter vitória por causa disso. Então esses três imperativos, eles têm que acompanhar a minha ira. Eu posso até me indignar, ficar irado, mas eu tenho que tomar cuidado para que essa ira não me leve a pecar, para que essa ira não me consuma e para que com essa ira, o diabo venha a ter lugar na minha vida.
né? Como é que a gente torna a ira um pecado? É quando a gente passa a ter uma motivação errada, né? E expressa isso através de uma atitude desordenada, né? E aí, isso faz com que, a partir daí, o diabo tome conta da minha vida e eu passe a ter ódio constante, né? Isso é fazer ao contrário do que a palavra de Deus, né? E essa expressão desordenada, quando a gente deixa a ira tomar conta da gente, você para ver que a gente realmente é muito ruim no que diz respeito ao pecado, né? Porque nós não somos justos, meus irmãos. Então, se a gente se deixar levar por isso, nós vamos ver que nós vamos dar meios para extravasar nossa ira, e isso vai ser feito de uma forma errada, né? A palavra do Senhor ela é muito clara, né? Que ela diz que quando a gente tem a questão da ira, né? Mas que a gente não pode pecar, é porque nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós temos que ficar indignados, mas nós temos que entregar isso nas mãos de Deus, né? E abandonar isso. Né? À medida em que eu me indignar, eu orar e colocar isso diante de Deus, abandona. Né? Inclusive tem um salmo, o Salmo 37, é um salmo muito conhecido dos irmãos, né? Quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Evite a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então quer dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Poxa, eu estou indignado com isso, mas então eu vou orar, vou entregar essa situação nas mãos de Deus, né? E Ele vai agir, né? Confia nele, e o mais Ele fará, não é o mais eu vou fazer, porque quando eu vou fazer, eu dou vazão, às vezes, a uma ação desordenada, né? Cheia de ira, isso vai estar em coisa ruim, né? E é por isso que o salmista faz questão de exortar, né? Evita a ira, né? E rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Então, a gente não pode fazer isso, né? É justamente as pessoas que se deixam, né, pôr o sol sobre a vossa ira, né? Imagina uma pessoa que vai dormir, quando o sol se põe, ela vai lá deitar e aquilo fica consumindo a mente dela e ela fica lá alimentando a ira. Isso vai dar vazão a algum pensamento desordenado, meu irmão. E a palavra de Deus está dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? No Salmo 4,4, já na linguagem de hoje, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quer dizer, você reflete, ora, coloca nas mãos de Deus e se acalma. E vai dormir um sono tranquilo. Não deixa essa ira se pôr, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa fazer, né? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter palavras e atitudes precipitadas, dando voz à ira, né? E eu vou aumentar a ira em vez de diminuir ela. Então, nós não temos o direito de pecar quando estamos irados, né? Nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos orienta aqui, né? E é interessante porque quando a gente fala da ira, ela é um dos 7 pecados capitais, né? Que foi colocado no Guinness, né? Aquela raiva prolongada, né? Que se transforma em desejo pervertido, né? De justiça, que te cega do que realmente é certo. É uma fúria obsessiva. Então, meus irmãos, isso não é comportamento de cristão, né? A gente não pode fazer isso. E ao dar vazão a isso, a gente precisa estar tomando cuidado, porque a gente começa a dar lugar ao diabo. E aí, quando eu falo do diabo, lembra que eu já falei, nós temos aqueles sistemas de força, né? A gente não pode, já o nosso coração contaminado pela ira, né, ainda permitir que essas forças espirituais se somem a isso, porque as oportunidades que o diabo quer para fazer com que realmente a nossa mente fique cegada e a gente comece a não ouvir mais a palavra de Deus, né? E aí, com isso, a nossa ação vai ser descoordenada e nós vamos dar vazão à ira e nós vamos pecar contra Deus, né?
em 1 Pedro 5,8, os irmãos conhecem esse versículo, né? Quando ele diz lá, né? O diabo, ele anda em derredor, né? Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós precisamos estar atento a isso, porque muitas das vezes, se nós não cuidarmos disso, nós vamos dar lugar ao diabo e ele vai tomar conta do nosso coração e a ira vai ser aumentada e nós vamos pecar diante do Senhor. E aí, continuando o nosso texto aqui no 28, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse texto aqui ele é interessante, né? Porque quando ele fala aqui, aquele que furtava, né? Ele remete a uma palavra que é utilizada lá, né? No Êxodo, né? Como de manhã a gente citou o 4º mandamento, ele também é citado aqui o 8º. Né? Essa palavra que é escrita em grego, ela significa a mesma palavra que foi escrita no hebraico, lá quando foi escrito o mandamento. Né? No hebraico, essa palavra original era não furtarás, então é ganaf. Ganaf, ela tem um sentido muito maior do que furtar. Ela, na verdade, representa não enganarás. Né? E aí quando se fala de enganar todo tipo de coisa, né? E aí ele bota aquele que furtava, quer dizer, aquele que enganava as pessoas. Ele diz, não faça mais isso, antes trabalhe. Irmãos, isso aqui ela tem uma implicação muito grande na nossa vida. A gente vive hoje numa sociedade que é extremamente corrompida. E aí quando a gente pensa na corrupção, a gente tem que lembrar de todo modo de corrupção. Mas é impressionante como a gente vê muita corrupção no ambiente de trabalho. Como? Ora, às vezes as pessoas, no momento em que era para estar trabalhando, elas, em vez de estarem trabalhando, elas estão enganando, fazendo outras coisas. Elas estão se distraindo na internet, estão em bate-papo, elas estão acessando redes sociais. Né? Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eu acho que foi em 2016, 2017, por aí, em que lá atrás, né, isso foi uma pesquisa americana, isso é importante dizer, né, porque eu acho que aqui, nós como brasileiros, podem alguns achar assim, mas nós somos diferentes. Eu sei, agora na questão é se nós somos diferentes para melhor ou para pior. Aí eu deixo que cada irmão reflita. Mas os americanos, essa pesquisa apontou que dos 12 meses do ano, né, os trabalhadores americanos gastavam quase 1/4 dele, quer dizer, quase 3 meses do ano, eles gastavam enrolando no trabalho. Enrolando com internet, com bate-papo, com redes sociais. Aqui no Brasil, o que os irmãos acham? Que isso é mais ou que isso é menos? Eu acho que a gente pode tirar pela gente, né? Você que trabalha. Quanto tempo do seu trabalho você desperdiça enganando o seu empregador? Né? Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Isso é uma coisa que também faz parte do velho homem. Nós temos que nos despir, revertir do novo homem. Ora, o trabalho é para trabalhar. Eu não posso enganar as pessoas dizendo que eu estou trabalhando, eu não estou. Né? E essa é uma coisa que é interessante. Né? A palavra de Deus está dizendo, se você fazia isso, não faça mais. Pelo menos se você diz que é um novo homem. Você não pode estar fazendo isso. Né? E aí, ele coloca também essa questão, né? Assim, antes trabalhe. O problema é que, quando a gente vê a evolução do trabalho no mundo, a gente vê que parece que de uma sociedade que a raiz do trabalho era escrava. Então, a gente foi meio que colocado para pensar que trabalho é uma coisa que nos escraviza, e não é, meus irmãos. O trabalho foi dado por Deus, né? E enquanto nós não começarmos a enxergar dessa forma, né, que todo o trabalho humano que eu tenho para fazer, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja em casa, né, ele é um trabalho que não é simplesmente uma tarefa, mas foi um chamado. Deus me chamou para fazer aquilo. Então, se Deus me chamou para fazer aquilo, eu tenho que procurar fazê-lo de uma forma excelente. Uma vocação que Deus me deu.
Né? Eu já falei para os irmãos, vocação do ponto de vista humano, você fica olhando os talentos que você tem para uma tarefa, mas do ponto de vista de Deus não é assim. Deus, quando te chama para alguma coisa, Ele vai te capacitar e Ele quer que você faça aquilo da melhor forma possível, para que as pessoas olhem o fruto do teu trabalho e glorifiquem a Ele. Né? Mas será que nós somos assim? Quanto tempo nós enganamos, nós fazemos ganafe, nós não cumprimos o 8º mandamento, fazendo e desperdiçando tempo, enganando os nossos patrões, enganando às vezes a nós mesmos, que sabemos que temos trabalhos a fazer. Então nós precisamos enxergar o trabalho de uma outra forma, meus irmãos. Porque com isso nós estamos furtando, nós estamos pecando. E a Bíblia aqui diz que pelo menos aquele que é um novo homem diz assim, aquele que furtar, não furte mais. Antes trabalhe. Agora nós vamos trabalhar para quê? Porque eu quero acumular riqueza. Não. Eu preciso do meu trabalho tirar algo útil. E a natureza do meu... e o algo útil do meu trabalho não vai ser algo que necessariamente só vai ser bom para mim. Ele tem que ser pensado nos demais. Então é por isso que ele coloca aqui, fazendo algo útil com as mãos, né? Quando a gente trabalha, nós somos os dedos de Deus, nós somos agentes do seu amor providencial aos outros. Isso quem falou foi Martinho Lutero, né? E o trabalho ele vai gerar riqueza, mas essa riqueza não é só para mim, é para que eu também possa ser generoso com outros, a fim de que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, quando eu trabalhar, isso vai me dar possibilidade de ser generoso com os demais. Né? Às vezes as pessoas trabalham, acumulam riquezas e não conseguem ser generosos. E às vezes ainda dão desculpas. Né? Às vezes você trabalha, acumula riquezas, mas a má gestão dessas riquezas faz com que você fique endividado e aí realmente você não consegue ser generoso, porque você não está conseguindo nem gerir o que você tem. Né? Uma outra desculpa que às vezes é dada para que não possamos ser generosos com os irmãos é que às vezes a gente diz assim, mas o que eu tenho mal dá para mim, né? Assim, eu não sou rico, eu não sou abastado. Irmãos, isso às vezes é uma grande mentira, né? Às vezes a gente ainda está ferindo outro dispositivo que a gente começou aqui a ver no versículo 25, né? Deixando a mentira, às vezes a gente ainda está mentindo, né? Às vezes Deus te deu tanto para que você tenha com que ajudar os outros, né? E a gente não pode esquecer da palavra de exortação de Cristo, quando ele diz, a quem muito é dado, muito será cobrado também, né? Então a gente não pode usar isso, as bênçãos de Deus, como desculpa para não sermos generosos. Né? E uma outra coisa, que infelizmente, né, assim, isso é uma verdade. Né? A Bíblia ela diz que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque parece que quanto mais ricas as pessoas ficam, né, parece que menos propensas à generosidade elas são. Isso, infelizmente, é uma pesquisa. Isso tem livros, né? Isso tem livros mostrando isso. Mas isso é um comportamento que não cabe a nós, né? Não cabe bem aos filhos de Deus. Né? E a outra questão aqui, já concluindo, indo para o fim, ele bota no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que os ouvem. Meus irmãos, não cabe bem a malícia no povo de Deus. Né? Numa outra pregação, eu falei aqui, né, que conforme fala lá o apóstolo Tiago, né, aquele que domina a sua própria língua, esse é perfeito varão. É impressionante como a língua tem derrubado muitos irmãos. É impressionante como irmãos têm usado a língua para falar mal uns dos outros, para ficar propagando malícias no meio do povo. E com isso o povo de Deus não tem sido edificado. Né? Essa é uma outra marca que acompanha aqueles que verdadeiramente são transformados por Cristo. E que a gente, às vezes, não para perceber como a igreja de Deus sofre com essas coisas. Sofre com a malícia das pessoas.
em propagar conversinhas, né? Às vezes, eu não vou nem dizer que são mentiras, são coisas que o irmão tem observado, mas por que você não vai tratar com a pessoa na qual você está propagando para outros? Por que você não vai, chega com a pessoa e diz assim, olha, meu irmão, eu vi uma situação assim e tal, por que você não trata com o irmão? Mas não, a gente tem propagado a outros e às vezes a pessoa que está lá fazendo, que às vezes nem tem consciência, da qual nós podíamos advertir, nós não conversamos. Irmãos, isso não cabe no povo de Deus. Não cabe a malícia no povo de Deus. Não cabe no povo de Deus usar esse tipo de coisa, palavra torpe. Né? Às vezes a gente acha que palavra torpe é só palavrão. E essa é uma questão que, infelizmente, a gente está precisando tratar na igreja. Um dia desse eu convivo muito, né? Já convivi durante muitos anos com a mocidade, com a UPA, né? Mas também tenho convivência com os homens, e por incrível que pareça, né? Esse é um ponto que às vezes a gente também ainda precisa aprimorar. Nós ainda temos na igreja que às vezes pessoas sem perceber que falam palavrões, homens, jovens, adolescentes, e a gente às vezes tem, vamos moderar, né? Não fica bem esse linguajar. Mas palavra torpe não é só isso. Nós temos que acabar com essa malícia no meio da igreja, meu irmão. Núcleos de fofoca, eu já falei isso outras vezes. Isso é muito triste, meus irmãos. Pessoas que se congregam, se reúnem para fazer como fazem os ímpios lá, quando a gente lê o Salmo 1. Pessoas que se assentam na roda e ficam conversando como se fossem escarnecedores. Isso é os ímpios que fazem, meus irmãos. O povo de Deus não pode fazer isso. Nós não somos semelhantes a eles. É por isso que no Salmo 1 ele adverte, nós vamos ser bem-aventurados se nós não fizermos isso. Se nós não andarmos, se nós não nos determos e se não nós nos assentarmos para ficar fazendo isso. Não fica bem, meus irmãos, para nós esse tipo de coisa. Mas se porventura, no seu coração, você ainda faz isso, você ainda se comporta assim, a palavra de Deus hoje ela te convida, né? Que a partir de agora só saia da tua boca, meu irmão, palavras que sejam única e exclusivamente boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. É isso que a palavra de Deus hoje te exorta, meu irmão. Em vez de você usar a sua língua para fazer malícia, use a sua boca para edificar, para abençoar, para fortalecer pessoas. Nós estamos hoje num momento muito difícil e nós precisamos nos edificar mutuamente, nós precisamos nos fortalecer mutuamente. Então use a palavra que sai da sua boca e direcione ela única e exclusivamente para a edificação e que ela possa transmitir graça aos que ouvem. Irmãos, que possamos realmente entender essas questões, né? Nós hoje estamos sendo desafiados, né, pela palavra de Deus a mudar da mentira para a verdade, né? Da ira para a mansidão. Nós temos que ser mansos, entregar isso ao Senhor e Ele vai cuidar. Nós temos que sair do engano, do furto, para a honestidade no trabalho. Mas também temos que sair da malícia. Temos que abandonar a malícia para sermos um povo que abençoa as pessoas, que edificam as pessoas. Então que hoje possamos realmente refletir, né? De manhã eu também já estava falando um pouco, nós estamos num contexto em que as coisas estão mudando. As coisas não vão poder mais ser como eram antes, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, né, ao final do culto. Eu peço que os irmãos não desconectem. Eu tenho alguns comunicados a fazer a respeito dos protocolos que vamos ter que adotar na igreja. Mas que isso também se estenda à nossa vida. Que possamos mudar, meus irmãos. Como o texto fala aqui de Efésios. Que possamos sair da mentira para a verdade, da ira para a mansidão, do furto, do engano para o trabalho e da malícia para a edificação. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possamos realmente, confrontados com a palavra de Deus, e que possamos ter
realmente a postura de nos despir dessas coisas do velho homem e que possamos nos revertir do novo homem que é criado por Deus em justiça, em santidade, em verdade, e que possamos andar em retidão, de acordo com a sua palavra, e que com isso possamos servir de bênção para o povo de Deus. E que essa transformação que inicia em nós possa reverberar na vida de outros, porque é assim que uma sociedade é transformada. Não é a partir de alguém que foi eleito que vai mudar sistemas e mudar a sociedade. Não. Toda a sociedade ela só muda quando existe transformação nos indivíduos. E essa transformação indo impactando outros, a sociedade é transformada como aconteceu na igreja de Éfeso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando o culto, e eu peço que os irmãos não desconectem, que nós passaremos a ter um comunicado para a igreja. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos ser edificados pelas mesmas, Senhor, porque hoje nós vivemos um momento em que somos desafiados a mudanças, em que vamos retornar muitas atividades nossas, tanto como trabalhos seculares, como também ao Teu trabalho na Tua casa, mas que temos que fazer várias coisas diferentes. Senhor, que isso nos motive também no coração, a proceder também às mudanças necessárias na nossa alma, para que possamos verdadeiramente ser reconhecidos como um povo Teu. Tira de nós, Senhor, a mentira, a ira, a preguiça, Senhor, o engano, de estarmos às vezes enganando as pessoas com nossos trabalhos, não entendendo que aquilo que devíamos fazer, por chamada que Tu nos deste, teria que ser feito da forma correta. E tira de nós também a malícia, Senhor. Essa falta de controle com a língua que nós às vezes nos move somente para falarmos o que não devemos de Ti, dos outros, da igreja. Ó Senhor, que possamos ser edificados e ensinados, como Tua palavra fala, que por Cristo. E se é que de fato temos aprendido, que possamos ver isso, Senhor, no comportamento do Teu povo. Que possamos aprender, Senhor, a falar somente a verdade, por mais que isso pareça difícil, mas que os benefícios disso virão. Que em vez de darmos lugar à ira, Senhor, possamos aprender a ser mansos, como foi Teu Filho, que sofreu todo tipo de violência aqui nesta terra, mas sempre se comportou como manso, Senhor, e que possamos entender que nós temos uma bem-aventurança que trata disso, Senhor, e que possamos ser alcançados por ela. Possamos também, Senhor, entender que temos que trabalhar como fazendo o que para o Senhor, e que no chamado que Tu nos deste de fazer o trabalho aqui nesta terra, as pessoas reconheçam que verdadeiramente somos transformados por Ti. E que também, Senhor, entendamos que o objetivo da nossa fala deve ser única e exclusivamente a edificação do Teu povo. E que com isso o Teu nome será glorificado, Senhor, porque o mundo verá que somos do Senhor. É isso que Te pedimos, Senhor. Leva-nos em paz para uma semana de afazeres, Senhor, debaixo da Tua graça, e que possamos nos lembrar dessas coisas e procurar implementar as mudanças dessas coisas na prática durante essa semana, para que possamos ter, a partir de nós, Senhor, uma sociedade transformada pela Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos aguardem, que a gente vai já começar um comunicado aqui para os irmãos de algumas mudanças. Irmãos, o conselho teve reunido na sexta-feira, no final da tarde, de forma virtual ainda, e nós temos alguns comunicados a fazermos à igreja de algumas decisões que foram tomadas para que a gente possa ter o retorno das atividades na igreja, né? Primeiramente, que eu gostaria que os irmãos tomassem ciência. Nós vamos voltar somente aos cultos nesse momento. Nós vamos ter somente o culto noturno. Continuam suspensas ainda a EBD, qualquer outra atividade que não seja o culto. Reuniões de sociedades, culto infantil, qualquer outra atividade, ela não vai poder ser realizada na igreja. Nós só vamos voltar ao culto noturno. O culto, nós temos uma data de início que será no dia 19 de julho, né?
Nosso primeiro culto de retorno às atividades no templo será no dia 19, e ele terá algumas orientações que vão seguir os protocolos de saúde, né, que estão sendo fiscalizados pelos órgãos, né, mas dentro eles envolve a questão dos distanciamentos social, né, nós vamos ter que ter demarcação no piso e nas cadeiras, né, das que podem ser ocupadas, né, dentro, é lógico, da capacidade do templo, né, e isso tudo vai estar informado por meio de identificação, inclusive no próprio templo, né, que nós temos uma capacidade tal que só estamos ocupando a capacidade que está sendo orientada pelos órgãos de saúde. Nesse retorno, meus irmãos, será obrigatório o uso de máscaras, tá? Então, aquelas pessoas que desejarem participar de alguma atividade no templo, nesse período, vai ser obrigatório o uso de máscaras, né? Nós vamos ter aferição de temperatura na entrada da igreja, né? Então, os irmãos que porventura tiverem sendo observado ali alguma questão que a temperatura não seja de acordo com as recomendações da saúde, infelizmente o irmão não vai poder adentrar a nave da igreja, né? Nós vamos ter disponibilização de álcool em gel nas entradas, próximo aos banheiros e no bebedouro, né? Então, a igreja, nós temos até o dia 19, nós vamos promover todas esses ajustes do ponto de vista de saúde, né, para que os irmãos possam ter o retorno às atividades do templo, mas com a devida segurança. Outro ponto é que os eventos não vão poder extrapolar 1h30, né? A duração máxima do culto ela vai ter que ser 1h30, né? E em relação ao grupos, as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, nós vamos ter a partir do dia, se não me engano agora é 4 de julho, é 6 de julho, todos os ciclos já abertos, né? Mas nós, como conselho, orientamos a igreja, né, que as famílias que estejam pessoas que pertencem ao grupo de risco, que cada família avalie essa questão da volta da frequência no templo das pessoas que fazem parte ou convivem com pessoas do grupo de risco, tá? Então, muito embora já tenha o decreto governamental de que já vai estar todas as atividades abertas, mas a nossa orientação é que as pessoas vejam a conveniência disso, né? Nós não temos a capacidade de avaliar a questão de saúde, né, da exposição dessas pessoas a contágio, muito embora a gente sabe que as pessoas podem até dizer assim, a pessoa se contaminou na igreja, mas toda a economia já está aberta, inclusive vai abrir cinemas, vai abrir, os shoppings já estão abertos, comércio, então fica difícil, né? A curva de contágio, embora esteja diminuindo, nas pessoas que fazem parte do grupo de risco é bom ter uma certa precaução, e as pessoas que convivem ou fazem parte do grupo de risco, a gente pede que essas pessoas avaliem as suas condições e aí verifiquem se é possível retornar ou não ao culto presencialmente. A igreja vai ter toda a questão de higiene após os eventos. Depois de finalizados os eventos, a igreja vai passar por um momento de sanitização, né, que é obrigatório, né, para que no próximo evento o templo esteja, do ponto de vista sanitário, com todas as recomendações atendidas, né? Nós vamos escrever um documento em que ele vai estar todo o protocolo de retorno dessas atividades, né? Nós vamos ter treinamento, tanto para o conselho como para a junta diaconal, e algumas irmãs também vão nos ajudar, porque tem a questão do controle de acesso ao banheiro feminino, então nós ainda vamos definir isso. Mas tudo isso dará origem a um documento, um protocolo completo, que vai estar disponível para toda a igreja, para que os irmãos leiam e obedeçam, né? Nós vamos ter toda a junta diaconal e o conselho treinados nessas questões, para que, em havendo algum descumprimento, nós vamos precisar chamar os irmãos, né? Porque a gente está sujeito a fiscalizações, inclusive. Então a gente pede, né, que os irmãos, a partir do momento que eles escreverem esse documento, deem a devida atenção, porque isso aí é o que garante que a gente possa retornar às atividades gradativamente e com segurança, né? O treinamento que vai ser feito para a junta diaconal, juntamente com o conselho, vai ser agora no dia 5 de julho, né? E a gente espera que
e com certeza, se Deus abençoar, até o dia 19, nós vamos estar com tudo pronto para receber os irmãos lá. Então eu peço que os irmãos aguardem mais informações, nós vamos escrever o protocolo e disponibilizar, a igreja vai ser devidamente sinalizada em relação ao distanciamento, a gente peça que os irmãos atentem e obedeçam essas questões que são de ordem de saúde, né? Tem a questão do uso obrigatório de máscaras, né? Uma pessoa que não tiver máscara, a gente vai tentar ter até outras situações para contornar, mas o ideal é que cada pessoa vá de máscara para a igreja, né? E, voltando, obedeçam as pessoas que estão treinadas, em especial a junta diaconal. A junta diaconal vai ser muito importante neste momento, eles vão ser os oficiais da igreja que vão estar treinados para lidar com essa situação, e aí qualquer dúvida os irmãos vão procurar a junta, e a junta, qualquer coisa pode submeter ao conselho. Mas como eu falei com os irmãos, até lá, até o dia 19 de julho, nós vamos manter as atividades como estão, e até lá nós vamos fazer treinamentos, escrever todo o protocolo e disponibilizar por meio de um documento para os irmãos terem essas informações de uma forma bem detalhada para orientar o retorno às atividades no tempo. Tá ok, meus irmãos? Então aguardem mais informações que nós vamos informar com a medida em que os dias avançam e o retorno for chegando, a gente vai informando a igreja. No mais, desejar uma boa semana aos irmãos, que Deus os abençoe. Procurem, meus irmãos, o conselho em relação a qualquer coisa, né? Às vezes a gente tem aquele costume de conversar com um ou com outro irmão, né? Mas procurem o conselho, procurem os pastores, os presbíteros, que nós estamos tomando todo o cuidado para que realmente a gente tenha a igreja comunicada, a igreja orientada no que fazer. Às vezes isso atrapalha um pouco, né? Esse ruído em comunicações, procurando um ou outro, um falando uma coisa, outro falando outra. Então, qualquer dúvida, procure o conselho, procure fontes confiáveis para poder ter informação. E a gente está devidamente orientado e informado a respeito do protocolo a ser seguido do retorno das atividades. Tá bom, meus irmãos? Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.